Irmãos, abramos novamente nossas Bíblias no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Vamos fazer a leitura de alguns versos por todo esse capítulo. Lucas, capítulo 5. Verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Temos aqui uma primeira cena com esse personagem, Simão Pedro. Versos 12 e 13. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Temos aqui então um segundo personagem, esse leproso. Verso 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Ainda verso 24. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Temos aqui esse terceiro personagem. Vamos ao verso 27. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Esse é o quarto e último personagem, esse coletor Levi, que é o mesmo Mateus, o evangelista. E finalmente vamos ao verso 36, e leiamos até o verso 39. O capítulo 5 conclui com uma importantíssima parábola. Provavelmente a primeira de todas as parábolas narradas pelo Senhor Jesus. Essa é a primeira. Verso 36. Também lhes disse uma parábola: Ninguém tira pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois que rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois que o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Vamos orar. Amado Pai Celestial, nos colocamos com gratidão e reverência juntos
na presença do Senhor nessa noite, suplicando-te que o Senhor fale aos nossos corações uma palavra viva, rema, um discurso vivo aos nossos corações. Não queremos apenas receber da tua palavra informações, doutrinas, história, narrativas. Queremos ouvir-te e queremos ver-te e queremos tocar-te por meio da tua palavra. Por isso, sê misericordioso conosco e pela tua fidelidade, supre-nos e habilita-nos para que possamos falar e ouvir a tua palavra nessa noite. Assim te pedimos, no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse capítulo 5 de Lucas tem sido estudado até aqui, até o verso 11, que narra exatamente essa experiência que Simão Pedro teve nesse momento da sua história com o Senhor, imensamente significativo. Na verdade, Lucas 5, ele compõe, podemos dizer, um texto completo em si mesmo, quando nós o avaliamos como um todo e focamos esses 4 personagens. Então, olhe de novo, vamos relembrar. Nós temos dentro de um mesmo capítulo 4 personagens que contam uma história que iremos resumi-la antes de entrarmos nos detalhes daqui a pouco. O primeiro personagem já tem sido exaustivamente estudado, graças ao Senhor, já que a história é cheia de beleza, de aplicações, de significado, de princípios espirituais, que é exatamente essa experiência de Simão Pedro nesse barco, nessa pesca com o Senhor. Primeiro personagem. Ele tem algo a nos dizer quando colocado no contexto maior do capítulo 5. E nós então chegaremos aí daqui a pouco. O segundo personagem, como vimos, é esse leproso, que também, como Pedro, ele se prostra diante do Senhor. Não perca esse detalhe aí. Está narrado nesse verso 12. Quando ele se achega ao Senhor, ele se prostra aos pés do Senhor, assim como Pedro também o fez. Ele então faz aquele pedido ao Senhor, aquela súplica: Senhor, se queres, podes purificar-me. E então o Senhor diz imediatamente: quero, fica limpo. E a lepra imediatamente o deixa. Segundo quadro. O terceiro quadro, esse paralítico que é descido pelo telhado, pelo eirado, já que a multidão afluiu a uma casa, determinada casa, para ouvir o Senhor, e aqueles seus amigos não encontravam caminho para fazer com que uma cama chegasse até o Senhor Jesus no meio daquela multidão. Então eles encontram um caminho pelo eirado ou pelo telhado, tiram umas telhas, ladrilhos, como está escrito aí, a ideia é telhas, a cobertura, e então abrem um buraco e descem aquele leito no meio, exatamente onde estava o Senhor Jesus. Então temos uma terceira cena com esse paralítico. E a quarta e última cena, nós temos aí registrado, é o chamamento de Mateus, ou Levi, como ele é chamado aqui. Um coletor de impostos, um publicano, que coletava impostos para o Império Romano, mas ele mesmo era um judeu. Era um ofício extremamente desprezado e, consequentemente, as pessoas que o exerciam eram muito desprezadas, já que eles se extorquiam aquelas pessoas de quem cobravam impostos. Provavelmente eles pagavam uma taxa anual para o Império Romano, para que então pudessem cobrar à vontade os impostos daqueles que então exerciam comércio, os próprios pescadores que estavam ali em Cafarnaum, onde Mateus também estava. Essa coletoria, muito provavelmente, ela estava colocada ali naquela região de pesca. E Mateus, o coletor de impostos, o publicano, ele cobrava os impostos dos barcos de pesca. Então, nosso Senhor chama Levi, ou Mateus, e é dito que ele se levanta, uma expressão tão simples nesse versículo e tão bonita, que ele levanta, deixa tudo, segue o Senhor. Então nós temos um quarto quadro. Se colocarmos juntos, talvez seja bom nós darmos um tema para cada um deles, mas eu não gostaria hoje ainda de dar o tema dos dois últimos, já que nós vamos dividir o nosso estudo desse capítulo em 2 sessões. Essa sessão e a próxima sessão daqui a 15 dias.
já que na próxima quarta-feira, a reunião que temos após esse feriado que virá, é uma reunião especial, onde aqueles que estarão em retiro trarão aqui para os irmãos o testemunho do que o Senhor tem falado e feito ali entre eles, nessa próxima quarta-feira seguinte. Então daqui 15 dias nós seguiremos com esse capítulo 5, e hoje nós vamos buscar dividi-lo então ao meio, e vermos quais são os 2 primeiros estágios, preste atenção, 4 quadros, 4 personagens, dentro do mesmo capítulo, que apresentam 4 estágios na preparação do Senhor com relação aos odres novos para conter o vinho novo. Vamos explicar isso com outras palavras. Se você olha de novo, por favor, para a sua Bíblia, apenas olhe. A parábola que nós lemos, iniciando no verso 36 a 39, ela fecha essas 4 narrativas de uma maneira extremamente maravilhosa. Quando concluirmos tudo, então, daqui a 15 dias, nós então poderemos contemplar esse quadro todo à luz dessa parábola. Agora, olha essas expressões aqui, que eu gostaria de destacar desde já nesse relato, nesses 4 versículos. Veja lá. O verso 36 diz que o Senhor propôs, então, lhes disse uma parábola. Ele inicialmente fala sobre, no verso 36, veste velha e veste nova. Mais tarde, não hoje, nós iremos ver exatamente o que isso significa e o que o Senhor quis dizer depois de narrar esses 4 personagens e depois de expor, através deles, 4 estágios para a preparação dos tais odres novos que ele menciona nessa parábola. Então vamos lá de novo. Veste velha contrastando com veste nova, no verso 36. Verso 37. Vinho novo, temos mais um item aí, contrastado com o vinho velho que está lá no verso 39, parte final. Então nós temos veste nova, veste velha, temos vinho novo, vinho velho, e temos mais uma coisa aí. Nós temos, verso 37, odres novos e odres velhos. Verso 37 e 38. Então os irmãos estão vendo 3 pares aí, que são extremamente lindos e importantes no contexto desse capítulo 5, e que fecham o capítulo. Então nós estamos tocando em algumas coisas a respeito dessa parte final, que não estudaremos hoje, para que nós tomemos aí algumas das palavras que estão aí. E coloquemos como tema do capítulo 5, então, o quadro todo, os 4 personagens, os 4 quadros, os 4 estágios, e vamos chamar assim esse capítulo. 4 estágios do trabalho do Senhor para preparar odres novos para conter o vinho novo. Agora, dentro da linguagem de Lucas, o que é esse vinho novo? Vamos entendê-lo melhor para podermos entender então os 4 estágios que o Senhor irá percorrer com esses 4 personagens. Olhe para o capítulo 4, por favor, comigo. Capítulo 4 de Lucas. Veja o verso 42 e 43. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto, nosso Senhor Jesus. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus. Aqui eu gostaria que você prestasse atenção nesse termo. Na linguagem do capítulo 5, o vinho novo é esse que é narrado aí neste versículo. O vinho novo do capítulo 5 é nada mais, nada menos do que o evangelho do reino de Deus. Esse é o vinho novo descrito no final do capítulo 5 de Lucas. O evangelho do reino de Deus. Agora, mais um detalhe. Você sabe que Lucas mesmo é o autor do livro de Atos, não é? Abra em Atos capítulo 2, por favor,
para complementarmos essa mesma ideia. Atos capítulo 2, verso 13. É a narrativa tão conhecida sobre o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. No versos 12 e 13 dizem assim: todos atônitos e perplexos. Quem são eles? São aquelas pessoas que afluíram para Jerusalém, judeus e prosélitos. O que é um prosélito? Prosélito é um gentio convertido ao judaísmo. Então os judeus e os prosélitos, eles saíam das diversas terras e vinham para Jerusalém para celebrar a festa do Pentecostes. E nessa festa do Pentecostes especificamente, eles viram algo deslumbrante. Por isso eles ficaram, duas palavras aí, atônitos e perplexos. Por quê? Porque eles eram pessoas de outras línguas. Se você olha o texto desde o verso 8, para você entender melhor, olha aí por favor. Eles dizem assim: como é que os ouvimos falar? Esses aqui são aqueles sobre quem o Espírito Santo desceu, os 120 que estavam ali aguardando, conforme a promessa do Senhor, a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Então, essas pessoas que vieram de outras terras diziam: como é que nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Está entendendo a maravilha aqui? Agora, olha as nações que estavam lá. Pessoas de quais nações? Partos, verso 9. Medos e elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Muitas línguas, muitas raças, muitos povos. Eles vieram para Jerusalém e viram algo impressionante. Eles viram um grupo de judeus que falavam o grego comum, ou o grego koiné, como é chamado, a língua coloquial deles, o grego simples, não era o grego erudito, clássico, era o grego koiné. Mas agora eles estavam falando em línguas maternas daqueles que vieram de longe, línguas que eles não conheciam. E como eles estavam falando? Porque o Espírito Santo desceu sobre eles e se manifestou ali como aquela língua, como línguas de fogo, pousando uma sobre cada um deles. Então, os irmãos, imaginem essa cena. Imagina se nós aqui começássemos a falar línguas das centenas que existem no mundo, que nós mesmos não conhecemos, mas que aqui entre nós estivessem pessoas dessas nações e entendendo tudo o que nós estamos falando e nós não estamos entendendo, mas eles estão entendendo, porque é a língua materna deles. Então eles ficaram perplexos, atônitos, e não só isso. É dito que eles ficavam, veja mais, verso 11. Judeus, prosélitos, cretenses e arábios, como é que os ouvimos? Está vendo prosélitos aí? Os convertidos, então, gentios ao judaísmo. Prosélitos, cretenses e arábios, como é que os ouvimos falar em nossas próprias línguas? O que eles estavam falando? Qual era o tema? As grandezas de Deus. Não é uma cena magnífica, meus irmãos? Então, resultado, todos atônitos, perplexos, interpelavam uns aos outros e perguntavam: que quer isso dizer? O que significa isso? Então, por enquanto, não vamos estudar esse lindo texto, não é nosso foco para hoje. Nosso foco é o verso 13. Outros, porém, que viram, presenciaram essa maravilha toda, eles zombavam e diziam assim: estão embriagados. Essa é uma menção única em todo o Novo Testamento. Única, essa palavra embriagados, como é usada aí, só aparece aí, não há um outro lugar. E o sentido dela é muito interessante. Literalmente traduzida, a palavra é vinho novo. Simplesmente isso. Eles zombavam e diziam assim: eles estão cheios de vinho novo. Agora, é óbvio que eles não estavam entendendo o que esse vinho novo significa. Eles estavam dizendo literalmente. Então, o que é um vinho novo? O vinho novo é aquele vinho que foi recentemente para o odre, ainda não fermentou, o açúcar não foi consumido por aquelas bactérias,
Então ele é um vinho doce. Aliás, há um tradutor, a tradução de Young, ela traduz esse versículo como vinho doce, ao invés de vinho novo. E a imensa maioria das outras traduções trazem vinho novo, porque é a palavra glucos, de onde vem o nosso português glicose, doce, né? Glicose. Então, essa palavra, vinho novo, como é usada aí pela única vez, eles usaram como uma zombaria para aqueles que estavam falando aquelas línguas, não é? Dizendo, eles estão todos embriagados, porque tomaram vinho doce. E você sabe que o vinho doce, a bebida doce, ela embriaga com muita rapidez, não é? Então, por isso eles disseram, eles estão cheios de vinho doce, ou cheios de vinho novo, que ainda não fermentou. Falaram isso em atitude de zombaria, mas você vê a beleza do versículo aqui? Era exatamente isso que estava acontecendo. Só que era um outro tipo de vinho novo. O vinho novo do reino. Aquele que nós lemos ali em Lucas 4, que acabamos de ler, quando o Senhor Jesus disse, é necessário que eu vá para outras cidades, acabamos de ler, para que eu pregue o evangelho do reino de Deus. Esse é o vinho novo. Há outras expressões para ele que são totalmente intercambiáveis com essa que eu acabei de colocar. Então vou usá-las aqui agora. Quando Paulo está falando com os presbíteros de Éfeso, em Mileto, em Atos 20, 24, para sua referência, Atos 20, 24, ele diz assim, porque em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, está falando sobre o seu encargo, o seu ministério, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Agora ouça bem, qual era o ministério que Paulo recebeu do Senhor Jesus? Ele vai dizer, para testemunhar, dar testemunho de todas as maneiras, com palavras, com obras, com atos, com a vida, sendo preso, sendo solto, sendo torturado, estabelecendo igrejas, de todas as maneiras. Ele diz, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então nesse texto aí ele continua assim, completar a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aí ele usa a palavra graça. Em Lucas 4 nós vimos o Senhor Jesus dizendo que ele foi enviado para pregar o evangelho do reino de Deus. Guarda essa expressão. Paulo está dizendo que ele foi chamado para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E também você vai encontrar na Bíblia mais de um lugar onde você vai ver o evangelho sendo chamado de o evangelho da glória de Deus. Certo? Então o evangelho do reino de Deus, o evangelho da graça de Deus, o evangelho da glória de Deus é o único e o mesmo evangelho. Não é? Só um evangelho. Agora, todas essas expressões se referem a esse vinho novo. Agora eu gostaria de agregar algo mais aqui, que será importante para o outro tempo ainda que teremos à frente. Esse vinho novo também se refere especificamente ao Espírito Santo. Claro. Quem desceu no dia de Pentecostes para habitar na igreja definitivamente, graças ao Senhor, foi o Espírito Santo. Para fazer morada naqueles que creram e esperaram na palavra do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo desceu sobre eles e a palavra de zombaria foi, estão cheios de vinho novo. Porque esse vinho, sem dúvida, é uma das figuras mais bonitas do Espírito Santo na Bíblia. Não é a única, porque azeite também é uma figura do Espírito Santo. Óleo, né? Em outro aspecto. Óleo no aspecto de testemunho e vinho no aspecto de gozo. São dois aspectos diferentes. Azeite e vinho se referem ao Espírito Santo. Então agora vamos combinar tudo isso. O que é o vinho novo do final desse capítulo 5 de Lucas? É o Evangelho do reino, que é o Evangelho da graça, e quanta graça! O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E Ele é o Evangelho. O Evangelho não é uma mensagem, o Evangelho não é uma doutrina. O Evangelho nem mesmo é exatamente as boas novas em si, que é o significado de Evangelho, boas novas. O Evangelho é a pessoa do nosso Senhor Jesus. Quem tem a Ele, tem o Evangelho. Crer no Evangelho é crer nele, porque Ele é o Evangelho. Ele não apenas anuncia o Evangelho. E mais, o vinho novo então, para complementar, é o próprio Espírito Santo, como você está vendo aqui no texto de Atos 2.
Agora, irmãos, volte comigo no Evangelho de Lucas, por favor, para você ver algo mais aqui que nos interessa muito ainda nessa introdução aqui. Abra, por favor, em Lucas capítulo 2. Lucas 2, e olhe o verso 14. Texto que também já foi estudado. Preste atenção nele novamente. Esse anjo, provavelmente Gabriel, também, o anjo do Senhor, ele aparece a esses pastores e ele faz um anúncio a eles. Ele diz assim, vamos ler desde o 10. Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. E é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Esse aí é o Evangelho, como nós já explicamos. O Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto lhes servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Agora, atenção para esses dois versos. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, ouça bem, 3 coisas agora. Glória a Deus nas maiores alturas, número 1. Paz na terra, número 2. E bom prazer, deixe-me usar aqui a tradução literal do que isso quer dizer, porque essa tradução da Revista Atualizada, como está em português, complicou um pouco essa expressão final desse versículo. Porque está dizendo assim, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Na verdade o texto diz assim, paz na terra e bom prazer, se referindo ao bom prazer de Deus. E bom prazer, o bom prazer de Deus entre os homens. Ou seja, ouça bem, a vinda do Senhor Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, é para esses 3 objetivos. Vamos de novo. A vinda do Senhor Jesus, segundo o encargo de Lucas, esse magnífico Evangelho, que nós estamos aí apenas no limiar dele, no capítulo 5, a vinda do Senhor Jesus, segundo Lucas, tem esses 3 objetivos. Primeiro, é para que a glória de Deus seja manifestada. Glória a Deus nas maiores alturas. Que tudo que esse Verbo encarnado, o Senhor Jesus, realizasse na terra, iria produzir absoluta glória para o Deus do céu. Então, glória a Deus nas maiores alturas. Número 1. Esse é o objetivo do Evangelho, segundo Lucas. Número 2. Paz na terra. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5. Efésios 2. Ele, se referindo a Jesus, é a nossa paz. Paz na terra. Terceiro, prazer de Deus entre os homens. É isso que o versículo quer dizer. Então, irmão, por que estamos tocando nisso? Porque isso está no capítulo 2. Quando chegamos ao capítulo 5, nós vamos ver esse que foi enviado com esse propósito, o Verbo que se fez carne, para que haja glória a Deus nas maiores alturas, para que haja paz na terra. Ele é o príncipe da paz. E para que haja bom prazer, o melhor do prazer, o máximo do prazer de Deus com os homens, ou entre os homens. Para que isso aconteça, então nós temos o livro, o Evangelho de Lucas seguindo. Temos o capítulo 3, vamos andar aí um pouquinho juntos. Capítulo 2, aí acabamos de ler esses 3 objetivos. O que acontece no 3? Esse homem glorioso atinge os 30 anos. E quando ele atinge 30 anos, ele entra no Jordão. E quando ele entra no Jordão, o que diz aquela voz? Tu és o meu filho amado, e em ti eu me comprazo. Sabe que essa palavra comprazo, usada aí em Lucas 3:22, é a mesma palavra usada em Lucas 2:14? Não é interessante? Ou seja, esse bom prazer, Lucas 2:14, esse bom prazer que Deus busca entre os homens, ele nunca encontrou. Mas então em um homem, para um homem, o céu se abriu e essa voz foi ouvida com esse mesmo termo na língua original. Ali há uma conjugação. A palavra em Lucas 2:14 é eudokia. E a palavra em Lucas 3:22 é eudokeu. Você percebe? É uma conjugação da primeira expressão. É a mesma palavra, a mesma raiz, conjugada apenas. Então,
Deus busca seu prazer entre os homens, mas não encontra. Por que ele não encontra? Romanos 3. Não há um justo. E nem sequer um. Todos se extraviaram, todos se corromperam e a uma, ou seja, juntamente, se fizeram inúteis. É um veredito tremendo sobre nós todos, por natureza. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, todos se corromperam. Veredito sobre o homem segundo a carne. Nada. Nada de prazer para Deus e nem prazer para eles. Só vazio, alienação, inutilidade, frustração, decepção, depressão, seja mais o que for. Não é? Mas agora esse homem, o Filho de Deus, o Verbo, o autor da vida, se faz carne e habita entre nós cheio de graça e de verdade. Ele entra no Jordão e os céus se abrem, como que dizendo, agora sim, tu és o meu Filho amado. E em ti eu tenho toda eudoquia, prazer. Então, meus irmãos, no capítulo 3, ele é esse vaso eleito, escolhido de Deus, no qual Deus tem todo o prazer. 3, certo? No capítulo 2, Deus busca prazer entre os homens, mas não tem. No capítulo 3, ele tem o homem do seu prazer, no Jordão. Olha a sequência. No capítulo 4, o homem do seu prazer começa a operar. E começa a operar de maneira maravilhosa, como nós vimos. Então, ele cura aquele endemoniado na sinagoga de Nazaré. Ele cura a febre terrível, mortal, letal da sogra de Pedro. Ele, nesses primeiros anos de ministério, nos quais os discípulos o acompanharam, aqueles primeiros que foram chamados, o viram realizar vários milagres, como também já comentamos. Então, no capítulo 5, nós temos um conjunto completo agora. 4 personagens, 4 quadros, 4 estágios, que nos mostram como esse vaso escolhido de Deus, esse que é o bom prazer de Deus, esse que veio para anunciar o evangelho do reino de Deus, da graça de Deus, da glória de Deus, esse que veio para derramar o Espírito, que é o vinho novo. Mas ele não poderia fazer isso até que a obra dele estivesse cumprida na cruz do Calvário. Primeiro vem o Calvário, depois viria o Pentecostes. A ordem não pode ser invertida, não é? Mas então no capítulo 5, Lucas vai nos presentear. Claro que inspirado pelo Espírito Santo, é claro. Ele vai nos presentear com um quadro completo, irmãos. Vamos lembrar, para podermos entender bem. E ele vai fechar com aquele assunto do odre novo e do vinho novo. E ele vai mostrar os 4 passos preparatórios. E já vou denominar os 2 para você. E deixemos 2 para depois. Quero que você fique curioso. E leia o capítulo 5 várias vezes. E tente descobrir quais são os 2 últimos passos, que eu não vou te falar. Mas sabe quais são os 2 primeiros? O primeiro personagem é quem então, que nós já estudamos tanto? Simão Pedro. Como chamaríamos esse primeiro estágio, então, da preparação dos odres novos? Quero repetir isso sempre. Preparação de odres novos, para que contenham um vinho novo. Primeiro passo, uma nova convicção de pecado aos pés de Jesus. É a primeira, não é? Teria que ser a primeira. Como vamos começar pelas outras que nós vamos ver? Impossível. A primeira necessidade para que sejamos odres novos, cheios do vinho novo, é que nós tenhamos uma profunda convicção de pecado aos pés de Jesus. E embora nós já tenhamos falado tanto sobre Pedro, eu queria que você notasse ainda algumas coisas comigo. Seja paciente. Preste atenção em alguns detalhes que creio ainda nem foram mencionados. Quando Pedro tem aquela experiência do verso 8, que nós acabamos de ler novamente, ele se prostra aos pés do Senhor e diz: Senhor, retira-te de mim, escute bem, porque sou um homem pecador. Então você já conhece o quadro muito bem, relembre a história. O Senhor fala para ele que lançar, depois do Senhor pregar naquele barco, afastar o barco da praia, o barco de Pedro, pedir emprestado, assentar-se no barco, pregar para a multidão. Ele diz para Pedro: agora mova o barco para águas mais profundas, uma linda figura que já temos compartilhado aqui tanto, não é?
Aí ele diz, e lance as redes, no plural. Pedro lança uma rede, que também já vimos. Aquela rede se enche de peixe, não é? Então, por um lado, sim, Pedro prestou uma meia obediência, certo? Então, quando ele se dobra aos pés do Senhor no verso 8 e diz assim, Senhor, retira-te de mim porque eu sou um pecador, ele poderia dizer assim, Senhor, retira-te de mim porque eu não te obedeci completamente. Eu prestei uma meia obediência. Se esse termo aí estivesse se referindo ao ato dele, preste atenção. Mas o que ele disse não está se referindo ao ato dele. Está se referindo ao que ele viu de si mesmo através do ato. O ato dele foi a meia obediência. Era para lançar redes, ele lançou uma rede. O Senhor deu o sinal lá para o cardume encheu aquela rede, as malhas da rede começaram a se rasgar e o barco começou a afundar. Imagine a cena. Então Pedro estava longe dos seus sócios, Tiago e João, ele teve que dar sinal, porque eles não iam ouvir a voz dele, dar sinal para eles virem ajudar, que ele estava indo a pique, não é? Mas ele não diz, Senhor, afasta-te de mim, eu te desobedeci. Ou eu prestei uma meia obediência. Está entendendo? Ele não fala de atos. Aqui está a chave. Ele fala de ser, de essência. Compreendeu, irmão? Então, através daquele ato, ele viu muito mais. Ele viu o que estava por trás daquela meia obediência. O que estava por trás daquela meia obediência era um homem que em si mesmo é um pecador. E que, digamos, não consegue fazer outra coisa em si mesmo, se estiver entregue a si mesmo, só pode pecar. Só sabe pecar. Afasta-te de mim, porque eu sou, não é eu fiz. Você viu a diferença? Não é um ato, é uma essência. Eu sou um homem pecador. Então, meus irmãos, está a diferença bíblica, inclusive, tão nítida entre pecados e pecado no singular. Pecados, vários tipos de pecados, eles são frutos de uma árvore, que a Bíblia chama de pecado. Então Pedro viu essa árvore em si mesmo, compreendeu? A figura agora? Ele diz, eu sou pecador, eu sou um homem pecador, então retira-te de mim porque tu não és um pecador. Tu não és como eu. Tu és um outro, tão diferente de mim. E o que eu posso dizer? Retira-te de mim. Isso é um lado. Mas por outro lado, nós já sabemos, esse retira-te de Pedro, sem dúvida, é ambíguo. Porque esse pedido de Pedro, retira-te de mim, porque viu o contraste entre a santidade, a beleza, a glória daquele homem também como ele, homem de carne e sangue, mas um homem que era em essência tão distinto, diferente dele, Pedro. Então ele diz, tu és santo, com S maiúsculo, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Por outro lado, como está muito claro nessa passagem, é como se Pedro estivesse dizendo ali nas entrelinhas, mas não te afastes. Ou se fores para algum lugar, me deixa o teu endereço. Porque, como ele disse mais tarde, para quem iremos? Só tu tens palavras da vida eterna. Não é isso que vemos aí? Tanto é que ele não deixou ao Senhor, muito pelo contrário. Quando ele ouve aquela palavra linda do Senhor, ele poderia ter ouvido outra, não é? Uma reprovação qualquer. Agora você viu como você é um pecador? Agora você viu como você é um homem dividido, indigno? Porque foi isso que Pedro viu, que ele era indigno do Senhor e que ele era um homem de coração dividido. Devia lançar muitas redes, lançou uma rede, um homem de um coração dividido. Mas o Senhor não diz nada disso para ele. Nenhuma palavra sobre isso. Quando ele disse, eu sou um pecador, profunda convicção de pecado no singular. Se você estiver anotando, por favor, não coloque pecados aí. Porque nós estamos falando de essência. Eu sou um pecador. Então ele vai ouvir do Senhor, não temas. Não é maravilhoso, meus irmãos? Não temas. Doravante serás, agora me permita parafrasear o Senhor aqui, com toda a reverência. Doravante serás como eu. Porque eu sou pescador de homens. E doravante tu serás pescador de homens. E não foi nisso que o Senhor o transformou?
Quem foi o primeiro que pregou a mensagem no Pentecostes, em Atos 2, onde nós lemos? Foi Pedro. E quando ele lançou sua rede, espiritualmente falando, naquela rede, ele pescou 3.000 homens em uma única pescaria. E todos eles foram batizados naquele dia, em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 2. Porque ele lançou sua rede como um pescador, como o seu Senhor. Porque o seu Senhor cumpriu o que ele disse para Pedro. Doravante, você será como eu, um pescador de homens. Então, meus irmãos, a primeira linda necessidade. Nós a nomeamos assim no domingo pela manhã, para os que estiveram aqui. Um encontro com a glória do Senhor Jesus e com o Senhor da glória. Foi isso que aconteceu naquele barco. Irmão, não sei há quanto tempo você, irmão ou irmã, é convertido. Alguns aqui são convertidos há poucos meses, eu sei. Outros são convertidos aqui há décadas. Não importa em que estágio nós estejamos aí da nossa jornada cristã, a necessidade é a mesma, para todos nós. Precisamos reiteradamente de encontros com a glória do nosso Senhor e com o Senhor da glória. Você lembra o meio-irmão dele? E chamamos assim porque ele é filho de Maria também. Tiago. É o autor da epístola que você tem na sua Bíblia, a epístola de Tiago. Ele é meio-irmão de Jesus. Certo? Meio-irmão por quê? Porque Jesus não tinha pai humano, não é? Ele foi gerado do Espírito do Senhor, no ventre da Virgem. Mas Tiago foi gerado do relacionamento de José com Maria. Então Tiago é um meio-irmão do Senhor Jesus. Quando ele inicia sua epístola, sabe como que ele se descreve? Como ele se apresenta? Assim, Tiago, escravo do Senhor Jesus. Você tem irmão? Você já pensou você se referir ao seu irmão assim? Os irmãos, quando são menores, isso às vezes se estende até uma boa juventude, eles gostam de explorar um ao outro, não é? Pedindo favores, pedindo coisas de todo tipo, não é? E muita coisa mais. E zombarias, e disputas, e competição, e explorações, não é? Você teria coragem de dizer, eu sou escravo do meu irmão? Pelo contrário, ele te pede alguma coisa e você diz assim, vai você, eu não sou escravo seu. Não é? Mas Tiago se apresenta assim, Tiago, escravo do Senhor Jesus. Por quê? Porque no capítulo 2 da epístola dele, de Tiago, ele vai descrever o Senhor Jesus, e sabe como ele o descreve? O Senhor da glória. O Senhor da glória. Ele viu a sua glória. Então a única atitude dele era se dobrar aos pés do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, isso é um encontro com a glória do Senhor. Quem Jesus é para você? Quem Ele é? É alguém que você vem aqui encontrar 2 vezes por semana? Trazendo sua Bíblia cheirosinha, porque ela não é aberta durante a semana? Quem é Jesus para você? Você tem tido encontros com a glória do Senhor? Você tem conhecido o Senhor da glória? Sabe, irmãos, todos que tiveram esses encontros só teve um resultado. Caíram aos seus pés. Assim foi desde o Velho Testamento. Assim foi com Gideão, assim foi com Daniel. Podemos dizer que, embora a Bíblia não registre literalmente, assim foi com Abraão. Quando o Senhor se manifestava a ele, ele erguia altares de adoração ao Senhor. 4 altares a sua história com o Senhor. No Novo Testamento a mesma coisa. Quando João vê a glória do Senhor, ele cai a seus pés como morto. O Senhor tem que tocar nele e dizer a mesma coisa que ele disse para Pedro. Não temas. Esse não temos é tão significativo. É como que dissesse, você não vai ser fulminado. Você não vai ser exterminado. Você poderia. Por quê? Você é quem é e eu sou quem sou. E não tem jeito de mudar essa história. Eu sou o santo e você é o pecador. Mas não temas, não temas, não temas. Que palavra mais doce saindo dos lábios do nosso Senhor Jesus para nós, irmãos. Assim como saiu da boca do Senhor para Pedro. Você não acha? Então, o primeiro passo. Já vamos dar o segundo, já que o primeiro já foi bem estudado, graças ao Senhor, e meditado.
Primeiro passo na preparação de odres novos, para conter um vinho novo, que não é o vinho do judaísmo. Vamos ver mais tarde quando chegarmos lá. Não é o vinho da religião. Não é o vinho de boas obras. Não é o vinho de moralidade, de ser um bom cidadão, respeitado, honesto, trabalhador. É muito mais. Porque o inferno vai estar cheio de cidadãos respeitáveis, honestos. O inferno vai estar cheio de bons maridos e de bons cidadãos, mas que rejeitaram o Senhor Jesus e confiaram na sua própria justiça. Então, o primeiro passo é uma profunda convicção de pecado. Quanto mais a luz de Deus raiar sobre nós, mais isso será realidade. Para concluir esse primeiro passo. Quanto mais Paulo, esse que é o apóstolo da graça, esse que disse que o objetivo, o ministério dele era testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quanto mais ele crescia espiritualmente, avançava e se tornava mais maduro no Senhor, mais ele via quem o Senhor era e mais ele via quem ele era por natureza. Agora, olha que resultado impressionante, irmãos. Quando ele está bem mais velho na sua jornada com o Senhor, referindo-se a si mesmo, ele diz que esse Cristo Jesus que ele via com tanta clareza, com tanta beleza, que ele amava e servia integralmente, ele diz, esse Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Dentre eles, eu sou o maior, o principal. Aí vou te fazer uma pergunta. Por que ele falou isso? Paulo vivia cometendo pecado um atrás do outro todo dia? É por isso que ele falou isso? É. Paulo vivia uma vida em pecado, vivia uma vida de pecado, vivia uma vida ofendendo o Espírito Santo e os outros. É, uma vida carnal, sim, sensual. Esse era Paulo? Muito pelo contrário. Paulo vivia uma vida espiritual. Mas ele sabia muito bem quem ele era em si mesmo. Por quê? Porque ele via muito bem quem é o seu Senhor, o Senhor da glória, o Senhor Jesus. Então, exatamente por isso, ele compreendia e experimentava, não só compreendia aqui, mas experimentava na vida, no íntimo, no coração, o que significa Jesus ser Salvador. Não é só Salvador no sentido de livrá-lo da condenação, livrá-lo do inferno, mas é ser Salvador no sentido de fazer dele um homem completamente novo. Ou, nas palavras de Lucas 5, um odre novo, para conter um vinho novo. Você compreende, irmão? Que a nossa vida, a nossa jornada com o Senhor seja caracterizada por isso. Quanto mais avançamos, mais nossas cabeças se dobram, como o trigo maduro. Compreende? Porque mais nós vemos quem Ele é e mais nós vemos quem nós somos. Mas esse ver quem nós somos diante da glória dEle não é em nada, nunca, desculpa para pecados. Ah, o homem é assim, a carne é fraca. Ah, mas o que que tem? Não é? O que que tem me relacionar assim ou assim, assim? O que que tem fazer isso ou aquilo? O que que tem praticar isso ou aquilo? Ir nesse ou naquele ambiente? Assistir esse ou aquele programa? Normal, coisas que todos fazem. Ah, meus irmãos, se isso for assim em nossa história, nós nunca avançaremos com o nosso Senhor Jesus. E é uma mostra de que nós não temos visto a sua glória. Compreende? Porque quem de nós vê a sua glória e permanece do mesmo jeito? Quem tem um encontro com o glorioso Senhor e permanece o mesmo? Quem? Então, o primeiro passo, uma profunda convicção de pecado, e eu ainda acrescentaria uma frase na frente disso aí. Na presença de Jesus. Porque ai de nós, se nós tivéssemos uma profunda convicção de pecado sem Jesus, nós tiraríamos nossa vida. É o que iria acontecer. Então é uma profunda convicção de pecado prostrado aos pés do Senhor Jesus. Que maravilha, irmão. Salmo 36, 9, para sua referência, Salmo 36, 9, diz assim: em ti está o manancial, a fonte da vida, e é na tua luz que nós vemos a luz. Essa foi a experiência de Pedro e é o primeiro passo para se preparar odres novos. Não perca isso, irmão. Não perca isso. Não pule esse passo. Ore sobre ele. Senhor, quero
pela tua graça, porque o Senhor já me fez teu. O Senhor quem me buscou, não foi eu que te busquei. Então eu quero que o Senhor mostre mais para mim de tuas belezas, de tua glória, de tua santidade, de tua pureza, para que então, contemplando a glória do Senhor, nós possamos ser transformados de glória em glória na sua própria imagem. Primeiro passo. Vamos para o segundo passo, que é o único que daremos a mais nessa noite, com a ajuda do Senhor. O próximo passo, então, está aí, nessa narrativa de 12 a 16. Volte lá no seu capítulo 5, por favor. Capítulo 5, versos 12 a 16. Agora vamos ler o texto todo. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Por favor, observe esse detalhe aí. Não é apenas um leproso, é um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse. Outro detalhe importante nesse texto, então ouça aí com atenção. Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, segundo o que Moisés determinou, lá na lei, em Levítico, para servir de testemunho ao povo. Então, levanta-te, mostra-te ao sacerdote e oferece a oferta devida à tua purificação, que está descrita lá em Levítico, talvez vejamos alguns detalhes dela. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Desde já quero dizer para os irmãos qual é o segundo estágio, então. Qual é o segundo passo que esse personagem vai nos ajudar a entender a beleza, a profundidade e o significado desse segundo estágio na preparação dos odres novos para conter vinho novo. E o segundo estágio é uma profunda purificação. Se há uma profunda convicção de pecado, vimos na história de Pedro, imediatamente o que se segue, irmãos, tem que ser esse segundo passo. Uma profunda purificação. Agora nós temos algo para dizer sobre ela com calma aqui. Deixe sempre o texto de Lucas 5, por favor, marcado. Vá comigo a Mateus capítulo 8. O mesmo texto de onde precisamos extrair um detalhe que Lucas não coloca, mas é muito interessante, bonito e importante. Mateus capítulo 8, por favor. O que acontece em Mateus 5 a 7? Você se lembra que temos aí? O sermão da montanha. Mateus de 5 a 7. É dito no finalzinho do capítulo 7, verso 28 e 29, que quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões, maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. O texto segue imediatamente, sem nenhuma divisão, assim: ora, descendo ele do monte. Gostaria que você notasse isso aí, e você vai entender por quê. Descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. Então, exatamente a narrativa que nós temos lá em Lucas. Só que Lucas não acrescentou o quê? Que esse leproso foi ao Senhor Jesus imediatamente depois que o Senhor acabou de proferir o Sermão do Monte. Certo? O Senhor então desceu do monte e o leproso veio até ele. Isso Lucas não registrou. Por que é importante? Porque, meus irmãos, alguns comentaristas vão nos dizer, e, sem dúvida, o que dizem procede. Sou levado a concordar com eles. Que esse leproso se aproximou do Senhor dessa maneira tão imediata, assim o Senhor desceu do monte e se aproxima o leproso. Aí há um ato de continuidade. Você não pode dizer que horas se passaram. Não, não pode, de acordo com esse versículo, porque aí há um ato de continuidade. Então o Senhor desce do monte, veja o gerúndio aí, e aproximando-se dele um leproso. Então é um ato imediato. Muito provavelmente então, como dizem vários comentaristas, nesta multidão
estava o leproso. Agora, esse Sermão do Monte é simplesmente magnífico no que se refere a esse Evangelho do Reino. O Sermão do Monte é o Evangelho do Reino, certo? Vamos imaginar o leproso ouvindo as seguintes palavras. Olha aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 7. Aí mesmo. Mateus 7, 7. O Senhor está concluindo o seu sermão da montanha. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Você pode imaginar o leproso lá, no meio daquelas multidões, o Senhor assentado no monte, ele ouvindo essas palavras? Um homem coberto de lepra, da cabeça aos pés. A quem bate, abrir-se-lhe-á. Verso 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que está no céu, vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe o pedirem. Sabe como Lucas, no que concerne a narrativa dele, desse texto, é Lucas 11, de 9 em diante. Ao invés dele registrar no seu evangelho boas coisas, sabe o que ele registra lá? Lucas, o Espírito Santo. O Pai Celestial dará, não só boas coisas, como diz aí, dará o Espírito Santo, o vinho novo, aos que lhe o pedirem. Muito interessante, irmãos. Continuando. Tudo, pois, que quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Talvez esses versos de 7 a 11 tenham encorajado profundamente esse leproso. Porque quando o Senhor conclui o sermão, desce da montanha, se aproxima imediatamente o leproso e faz o seu pedido. Porque ele ouviu do Senhor: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E ele vai bater a porta do Senhor. Agora um detalhe, não sei se teremos tempo para tantos detalhes, mas vá ouvindo comigo. Levítico 13 e Levítico 14. Levítico 13 precisamos abrir. E Levítico 14 eu vou fazer apenas alguns comentários com os irmãos. Nosso tempo não será suficiente. Abra, por favor, Levítico 13. A legislação a respeito da lepra. Claro que isso é do Velho Testamento, óbvio que isso não se aplica em nada hoje, é tipológico, é simbólico. Se aplicava no judaísmo, não se aplica em nada para nós, é muito claro. A lepra é uma figura na Bíblia do pecado. Importantíssimo isso aqui, porque nós não falamos que quando Pedro diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Então ele está fazendo alusão não a uma coisa que ele fez exatamente, mas ao que ele é, não é? Como que dizendo: eu sou todo pecado. E a lepra é o símbolo bíblico mais preciso sobre o pecado. E aqui, antes de ler o texto, eu vou te dizer por quê. Preste atenção, por que a lepra representa o pecado. Primeiro, olha, ela tem um início sutil. Certo? Irmão, ninguém sai desarvoradamente cometendo pecado do dia para a noite. Ninguém. A lepra tem início sutil. E aparentemente inofensiva. Assim é o pecado. E para nós que somos cristãos, como isso se aplica? Quando olhamos para o mundo, que o Senhor tenha misericórdia. Porque a vida do mundo é vida em pecado. Mas vamos pensar para nós que temos o Espírito Santo. Lepra, já que essa lepra ocorria aqui em alguém que era do povo da aliança, não é? Uma lepra num membro do povo da aliança. Então, claro que se aplica a nós. Então vamos pensar em nós como cristãos. Quando o pecado nos assedia, inicialmente, ele é muito sutil. Ele tem propostas interessantes. Ele abre caminhos que parecem luminosos, prazerosos, interessantes. No mínimo, lícitos. Coisinha à toa, bobadinha, não tem nada a ver. Palavras que se usam muito. Porque a lepra é, inicialmente, sutil. E aparentemente inofensiva, mas só aparentemente. E então, depois disso, o que acontece com o leproso? Se ele entrou nesse caminho aí, e ele desconsiderou essa sua lepra inicial, ela avança e se dispersa. Começa a tomar outras partes do corpo. E nessa altura, ela começa a ser paralisante. Porque ela começa a atacar os nervos. Está vendo? Está vendo o pecado aí?
Inicialmente, então, vou repetir, é sutil e parece inofensivo. Então, se continua nesse hábito, nesse comportamento, nessa atitude, negligenciando o falar do Senhor, resistindo ao Espírito Santo, então a lepra ou o pecado começa a atacar os nervos. E aí, paralisia. Mas ainda não é o fim. Depois, ela ainda cresce mais e entra no estágio de corrupção e degeneração. Então começa a se perder carne, começa a se perder membros, se desmembrar. E assim é o pecado. Corruptor e degenerativo. Mas ele começou com uma manchinha na pele, sutil, aparentemente inofensiva. Por isso ele é um tipo tão interessante do pecado na Bíblia. Sejamos mais cuidadosos, irmãos, com aquela literaturazinha, com aquele programazinho, com aquele relacionamento, com aquela conversinha, com aquela palavrinha, com aquela olhadinha. Compreende? Porque assim é o pecado. Até se mostrar paralisante e até se mostrar degenerativo. Então, vamos ler Levítico 13. Versos 12 e 13. Se a lepra se espalhar de todo na pele, Levítico 13, verso 12. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele, era o caso daquele leproso que estamos lendo, que lemos lá, por isso estamos lendo aqui. Espalhar e cobrir a pele, veja, do que tem a lepra, desde a cabeça até os pés. Então, quando Lucas, que é médico, certo? Lucas é médico. Quando ele usa aquele termo, um homem coberto de lepra, ele está usando um termo médico, se você consultar o texto no original. E a ideia é exatamente essa que está escrita aqui em Levítico. Ele está dizendo que esse homem que se aproximou do Senhor Jesus, ele tem lepra da testa na planta do pé. Por isso ele descreveu, coberto de lepra. Desde a cabeça até aos pés. Está vendo aí no verso 12? Ainda diz mais, olha, quanto podem ver os olhos do sacerdote? Ah, que linda essa frase, irmão. Porque o leproso, ele se apresentava, não era para o rei, não era para o médico da nação, digamos assim. Ele se apresentava para o sacerdote. Que linguagem mais preciosa quando nós trazemos para o contexto do Novo Testamento. Livro de Hebreus, capítulo 7, verso 25, diz que o nosso Senhor Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, ele é capaz de nos salvar totalmente. Totalmente. Aqueles que estão cobertos de lepra, da cabeça aos pés. Ele pode salvar totalmente os que por ele, apenas por ele, não há um outro modo, não há um outro caminho, por ele se aproximam, se chegam a Deus. E o texto continua assim, porque ele vive para interceder por eles. Não é maravilhoso, meus irmãos? Nós temos o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Hebreus 8 agora. Ele vai dizer, o essencial de tudo que temos dito até aqui, foram 7 capítulos, é que possuímos a ideia, é nosso, possuímos um sumo sacerdote que penetrou, que está sentado à destra da majestade nas alturas. Hebreus 8, 1 e o verso 2 diz assim, ele é ministro do santuário. Ele, esse sacerdote assentado à destra de Deus, ele ministra ao seu santuário. Que santuário é esse? A igreja, a sua casa, nós. Ele está sentado no seu trono para ministrar a nós como sacerdote. Porque ele é capaz de nos salvar totalmente. Mesmo que, se for o caso em alguns de nós, sendo cristãos, que pena isso, que tristeza isso, mas mesmo se for o caso, nosso corpo estiver sendo tomado de lepra. Ele pode salvar totalmente. Ele pode livrar daqueles apetites e paixões desordenadas. Ele pode nos salvar daquilo que tem entristecido o Espírito Santo em nossas vidas. Porque ele é poderoso para salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Então esse leproso desgraçado que nós estamos vendo aí, nesse texto aí de Levítico, o que ele faz? Ele vai se mostrar ao sacerdote. Agora não terminou não. Olha o verso seguinte, por favor. Levítico 13, 13. Então o sacerdote o examinará. Graças a Deus.
É diante desses olhos que nós estamos sendo examinados. Se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará este leproso limpo. Declarará limpo o que tem a mancha. A lepra se tornou branca, o homem está limpo. Agora deixa eu explicar uma coisa aqui para não haver confusão. Porque nós temos pelo menos 2 médicos aqui nessa noite. Parece que a lepra descrita aqui não é a lepra que nós conhecemos hoje, como ela é. Se você ler o texto todo, do ponto de vista médico, analisá-lo, não é? Hoje fiz isso até com o meu filho, você vai ver que parece que a lepra aí, essa doença aí, não é a lepra como nós a conhecemos, embora tenha o mesmo caráter, degenerativo, com todas aquelas manifestações, com a pele sendo atacada, ofendida, afetada, os nervos sendo afetados, a degeneração, tudo que nós explicamos. Mas, neste caso, dessa doença mencionada aqui, talvez seja um tipo aí particular de lepra ou algo que se parecia com lepra, que naquele tempo foi chamado de lepra, certo? O importante é que tem os mesmos efeitos. Só que quanto ao contágio, se difere da lepra conforme conhecemos hoje. Então, para que você, no seu exame, não faça confusão. Mas o importante para nós não é isso. O importante para nós é que aqui está essa doença, que é chamada lepra, examinada pelo sacerdote, que tem esses efeitos que nós já colocamos aqui, todos esses efeitos, não é? Mas ela tem particularidades. Quando, segundo o verso 13, o corpo todo do leproso, veja bem, era tomado por essa lepra branca, que está escrito aí, acabamos de ler, nesse estágio, ele não tinha mais possibilidade de contagiar ninguém. Esse é o ponto. Certo? E então, ele poderia se aproximar das pessoas. Porque se você também conhece o contexto bíblico, o leproso não poderia se aproximar. Quando pessoas estivessem se aproximando dele, ele teria que dizer: eu sou imundo, eu sou imundo, eu sou leproso, para que as pessoas não se aproximassem dele. Mas nesse caso aqui, a lepra branca tomou conta de todo o corpo, o sacerdote examinou, viu essa característica e declara esse homem limpo, porque ele não pode contagiar outros. Muito interessante esse detalhe. Agora, não terminou aí o caso. O caso é o seguinte: embora ele não possa contagiar outros, a lepra dele é incurável. Certo? Incurável para ele. Só que ele não contamina outros. Então, deixe-me ler para ficar claro para você, o que um dos irmãos, um dos comentaristas, no caso é Campbell Morgan, olha o que ele fala sobre isso. Se tomarmos por base as leis descritas no livro de Levítico, que acabamos de ler, para tais condições, já havia passado o estágio de contágio da doença. Já havia passado o estágio de contágio da doença. Era uma condição, então, em que não existia qualquer possibilidade nem de melhora e nem de cura. Então esse é o ponto importante para nós. Então possivelmente aquele leproso foi encorajado a se aproximar do Senhor. Ele estava naquela multidão ouvindo as palavras do Sermão do Monte. Se ele não estivesse nessa condição, ele não poderia estar ali. Porque ele estaria contaminando outros. Mas provavelmente ele estava ali e ele se aproximou do Senhor. Então, ele não podia contaminar outros, muito bom. Mas quanto a ele, uma doença incurável. Nesse estágio. Lepra da cabeça aos pés. Né? Então isso é interessante e importante. Então quando o Senhor o toca, meus irmãos, primeiro ele diz assim ao Senhor, nesse segundo passo da purificação: vá recolhendo essas pérolas aí. Segundo estágio da purificação. Segundo estágio da preparação dos odres novos. O segundo estágio, profunda purificação. Então esse homem chega diante do Senhor com tudo aquilo que ele era, coberto de lepra, e ele diz de uma maneira tão linda e humilde e cheia de fé, já que ele foi ao Senhor, não é? Ele diz: Senhor, vírgula, se queres. Apesar de possivelmente ele ter ouvido: peça e dar-se-vos-á, bata e se abrirá, não é? Busque e você achará. Ainda assim ele submete o grande desejo dele de ser salvo de uma doença letal, degenerativa, horrorosa e incurável. Ele ainda submete seu desejo ao Senhor e diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me.
Meus irmãos, que pena que muito do que é ensinado no chamado cristianismo de hoje são cobranças com relação ao Senhor. Cobranças. Ordenanças para o Senhor. Faça isso e faça aquilo outro, como se nós pudéssemos manipular Deus ao nosso bel prazer. Não é? Esse homem cheio de lepra compreende quem é o Senhor, por isso se aproxima dele. E isso é oração. Mas ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O apóstolo João, 1 João 5,14, ele vai nos dizer assim: a nossa confiança diante dele é que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Porque o mais importante para nós não é sermos, vamos usar a linguagem do leproso, não é sermos curados da lepra. O mais importante para nós é conhecermos qual é a vontade do Senhor. Porque se o Senhor mantiver algo que nos aflige de alguma maneira, seja externo, seja interno, até mesmo doenças, e ele fez isso com muitos servos, Eliseu, o grande profeta, Eliseu, morreu de enfermidade. Elias foi trasladado, mas Eliseu morreu de enfermidade. O grande profeta Eliseu. Se o Senhor, na sua vontade boa, agradável e perfeita, quiser conservar algo que restringe nossas vidas, Ele é bom, Ele é sábio, e Ele tem nossas vidas nas suas mãos, para trabalhar nossos corações. Mas se quiseres, eu sei que tu podes purificar-me, e entrego o meu desejo nas tuas mãos, com toda a confiança. Isso foi o que o leproso disse. Isso é tão maravilhoso para nós, irmãos. Que descanso, que segurança. Ainda uma coisa a mais para terminarmos. Rapidamente mesmo. Se for o caso, voltaremos daqui 15 dias, aqui mesmo nessa narrativa. Mas eu gostaria de colocar mais um detalhe para você. Impressionante, irmão. Isso está em Levítico 14. Não vamos fazer a leitura, o tempo já se esgotou. Se você quiser ler em casa, e se assim o Senhor conduzir, voltaremos nisso, então. Mas ouça com atenção aqui. Sabe como o leproso era então purificado? Debaixo do exame do sacerdote? Escute a beleza disso para você levar com você e dormir com isso. Primeira coisa, o ritual de purificação do leproso. Um cordeiro, primeiro 2 aves vivas eram tomadas, uma ave era imolada e parte do sangue dela recolhida numa bacia, um hisopo era colocado ali, molhado na outra ave, essa ave era soltada para campo aberto, tipifica a virtude da morte do Senhor Jesus e a virtude da ressurreição do Senhor Jesus. A tipologia é linda, mas não vamos entrar em detalhes aqui hoje, pelo menos. Depois que essa primeira parte do cerimonial acontecia, 2 cordeiros eram imolados. Então, o sangue do primeiro cordeiro, parte dele era recolhido também numa bacia e era aplicado nesse leproso que foi declarado limpo. O Novo Testamento diz assim: há aquele, Jesus, que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós. Para que nele, nós que somos por natureza todo pecado, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, esse sangue do cordeiro era aplicado sobre o leproso que foi declarado limpo. Onde era aplicado? Em primeiro lugar, no lóbulo da sua orelha direita. Isso tem uma simbologia maravilhosa na linguagem do Novo Testamento. E mesmo no Velho Testamento. Aquele escravo que tinha suas orelhas furadas, vocês se lembram? Era um escravo por amor. Era como dizendo: meus ouvidos são para o meu Senhor. Eu amo o meu Senhor. Eu não quero ir para lugar nenhum. Eu tenho direito à carta de alforria. É o 7º ano. Eu já servi esse Senhor 6 anos. Assim era a legislação judaica. Agora estou no 7º ano. Eu tenho direito à carta de alforria, mas não quero nenhuma liberdade, porque eu amo o meu Senhor. E eu quero permanecer na casa dele, na sua casa. Então ele tinha suas orelhas furadas. Seus ouvidos eram todos para o seu mestre, para o seu Senhor. Então o sangue do cordeiro era aplicado no lóbulo da orelha direita desse leproso declarado limpo. Depois, outra partezinha do sangue aplicado no polegar da mão direita. E você sabe que mão na Bíblia fala de nossas obras. Mão tipifica o servo, o serviço, obras. Ele está dizendo: essas mãos são para ele, para o serviço dele, para a obra dele, para agradá-lo, para fazer o que ele quer, para fazer a sua vontade. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E o sangue era aplicado no polegar do pé direito do que foi declarado limpo, do leproso declarado limpo. E pés, obviamente,
falam dos caminhos. Caminhos que seriam então agradáveis a Ele. Agora não terminou aí. O óleo era aplicado nos mesmos lugares, ou azeite, que é uma figura do Espírito Santo. Mas veja, sangue primeiro, o Calvário primeiro, e o Pentecostes depois. Então, na mesma ordem, o azeite aplicado sobre o sangue que já estava na orelha dele, o azeite aplicado sobre o sangue que já estava no polegar dele, e o azeite aplicado sobre o polegar do pé direito. A mesma ideia. O Espírito de Deus governando seus ouvidos. O Senhor Deus, Isaías 50, se referindo a Jesus, profeticamente, o Senhor Deus me abriu os ouvidos. E eu não fui rebelde, não me retraí, o servo do Senhor. Então, azeite nos ouvidos, azeite nas mãos, obras espirituais, realizadas pelo Espírito em nós e através de nós. E azeite no pé, caminhos agradáveis ao Senhor. Agora, para concluir, irmão, aqui está o fato novo, o fato único. Ainda sobrava, se você ler Levítico 14, leia lá. Depois de fazer essa aplicação de azeite, é pouco, não é? Um azeite aqui no lóbulo, um azeite aqui no dedo, um azeite ali no dedo do pé, e sobrava azeite nas mãos do sacerdote. O que ele fazia com esse azeite? Colocava na cabeça do leproso, que foi declarado limpo. Agora eu quero te dizer uma coisa, irmão. Ninguém recebia unção sobre a cabeça no Velho Testamento, a não ser os reis, que eram ungidos de Deus, e os próprios sacerdotes. Ninguém mais recebia azeite na cabeça. Ou seja, esse leproso, vamos pegar a figura de Lucas, quando ele vai lá se mostrar ao sacerdote e vai oferecer o sacrifício, que está descrito aí em Levítico, sabe como ele sai da presença do sacerdote? Ele sai com a sua cabeça ungida. A figura é maravilhosa. Significa que Pedro ouviu isso quando aquele lençol com animais imundos desceu, naquela visão de Pedro em Jope, registrada lá em Atos 10. Quando Pedro diz, não, essa coisa é imunda, não vou comer esses animais répteis, quadrúpedes. E ele ouve a voz do céu dizendo assim, o que Deus purificou, ou ao que Deus purificou, não consideres imundo e nem comum. Meus irmãos, o leproso sairia da presença do sacerdote com a sua cabeça ungida. Uma dignidade que só reis e sacerdotes recebiam. O que você acha? Significa que é assim que o Senhor olha para os leprosos. É assim que Ele toca os leprosos. E é essa provisão que Ele tem para os leprosos. Não apenas o precioso sangue do Cordeiro que purifica, mas o azeite que unge cada elemento, unge ouvidos novos, mãos novas, pés novos, mas também olhos sobre a cabeça. Você lembra do Salmo? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão. Claro, Arão era o sacerdote, o sumo sacerdote. Ali estava um homem leproso, declarado limpo e com óleo sobre a cabeça. Meus irmãos, é essa provisão que o Senhor tem para nós. Porque nós somos os leprosos, por natureza. A provisão do sangue já nos foi dada. A provisão do azeite já nos foi dada. Para cada um dos 3 elementos aqui, orelhas, mãos e pé. Mas mais do que isso. Foi nos dada a provisão das mãos do sacerdote. Provisão para as nossas cabeças. Para que então esse óleo possa se disseminar por todo o nosso corpo. Assim como o ungido de Deus, o nosso Senhor Jesus, recebeu o óleo sobre a cabeça quando ele foi exaltado à destra de Deus. E derramou, como Pedro disse, isso que vedes e ouvis ali no Pentecostes. Meus irmãos, esse é o vinho novo. Esse é o evangelho da graça de Deus. E não é graça. Quanto ao homem, é um leproso. E é um leproso da cabeça aos pés. Mas quanto às provisões, são totais. Porque o Senhor Jesus veio para anunciar em plenitude o evangelho da graça de Deus. Porque Ele é o evangelho. Ele é cheio de graça e de verdade. E pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar.
Senhor, te pedimos que o Senhor mantenha em nossos corações aquilo que o Senhor mesmo quis semear nele nessa noite. Te suplicamos, Senhor, te rogamos, que ao sairmos desse lugar, que tuas palavras não se dissipem no nosso coração. Que nós mantenhamos em nós o teu falar. E sejamos como tu és, cheios da tua graça, cheios da tua verdade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se inclina como sumo sacerdote para nos examinar. E obrigado porque, por causa do teu exame, é que nós recebemos o sangue e o óleo em plenitude. Bendito seja, Senhor. Mantém-nos assim, às tuas vistas, Senhor. Não nos permita desgarrar dos teus olhares. Sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração. Prova-nos e conhece os nossos pensamentos. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Assim oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.